Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de Paraxá, né? Paraxá Shofetim. Essa Paraxá, ela é uma daquelas bem interessantes, porque Shofetim tem a ver muito com o começo, né? A Paraxá começa explicando o que seriam os Shofetim, né? Então, Shofetim ve Shoterim, né? Então, oficiais número 1. Oficiais de justiça, juízes e oficiais designarás para ti em cada um das suas tribos, em todas as suas cidades que Hashem, teu Deus, te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Beleza. Então, eu acho interessante a gente começar lembrando daquela ideia que existe sempre uma conexão entre a Paraxá da semana e o tempo na qual ela aparece, né? Apesar da Gemara Megillah só citar alguns exemplos específicos desse tipo, né? Que a Paraxá tal vai cair na semana tal, ou a Paraxá X vai cair na semana Y, o que seja, né? Por exemplo, Berukotai a gente sempre vai ler antes de Shavuot, Kitavot a gente sempre vai ler antes de Rosh Hashanah, né? Mas, por exemplo, o Shila Kadosh, né, ele diz que necessariamente, esse é um princípio que ele elucida, que necessariamente há uma conexão da Paraxá com o tempo que a gente está passando, ou seja, essa semana tem a ver com a Paraxá Shofetim, né? E o que aconteceu recentemente? A gente entrou em Elul, né? E Shofetim costuma ser a primeira Paraxá de Elul, e ela começa desse jeito que a gente acabou de ler aqui, né? Juízes e oficiais desnegarás para ti, para todas as tribos, né? E julgarão o povo com reto juízo. Né? E aí o Benei Sachar, ele faz questão de fazer uma pergunta interessante, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é qual que é a conexão entre a Paraxá Shofetim, que costuma ser a primeira do mês, e o mês de Elul, e o Rodesh Elul, né? Para responder essa questão, eu vou ter que ir em outra paraxá, em outro livro, inclusive, para a gente poder discutir um pouco essa ideia, né? Então, tem a ver, a gente tem que falar sobre o serviço prestado pelo Kohen Gadol, né? Aquilo que o Kohen Gadol faz em Yom Kippur, que é um dia que está chegando aí, né? Daqui a pouco, apesar da Hashem, a gente chega em Kippur, né? E aí tá no número 2, aí a discussão tanto do Rashi quanto o Pasuk, né? E tomará o sangue do novilho e aspergirá com o dedo indicador sobre a face do tampo. Isso é o tampo da arca, tá? Ao oriente, e diante do tampo aspergirá 7 vezes o sangue com o teu dedo. E aí é muito interessante porque o Rashi vai falar assim, a palavra verrizar refere-se a uma vez, enquanto yazê é outras 7 vezes. Tem um Z a mais aí, não sei de onde é que apareceu, mas tudo bem. Então, ele conclui, portanto, deve-se aspergir uma vez para cima, para cada vez para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer literalmente isso. Quando o Kohen Gadol tinha que fazer, ele tinha que fazer uma vez para cima, 7 vezes para baixo. É isso que a Torá está falando. Só que o Rashi está falando que, na verdade, é uma vez para cima, aí uma vez para baixo, aliás, outra vez para cima, aí uma vez para baixo, aí uma vez para cima, uma vez para baixo, 7 vezes nesse processo, tá? Tá, mas de onde que ele está tirando isso, né? Ele tirou isso da Gemara Yomá, 53b, que é o próximo, que explica. O Kohen Gadol pegava o sangue daquele que estava misturando, tinha um processo, não podia deixar o sangue coagular, então ficava alguém misturando o sangue num pote ou num balde, né? Ele entrava no local anterior, que é o Santo dos Santos, então ele estava no Santo dos Santos, quando ele foi oferecer o incenso, ele sai para pegar o sangue e volta lá para dentro. É isso que a Gemara vai falar. E ficará de pé, e ficava de pé no lugar que estava antes para oferecer o incenso. E aspergia o sangue uma vez para cima, 7 vezes para baixo. Faria como se fosse um chicote. Ele não podia fazer assim, nem assim. Ele tinha que fazer um chicote, ele tinha que fazer um movimento de chicote, né? Assim ele contava 1, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4 e tal. 1 para cima, aí 1 para cima, 1 e 1. 1 para cima, 1 e 2, entendeu? Então ele ia contando assim. Tá, beleza. Inclusive a gente lê essa porção no Kippur, tá? Essa porção de aspergir desse jeito, começa aí, né? Eu botei no número 4 só essa porção, né? Verhaf Hayá Monet. E assim contava, né? Achat, achat, achat ve'achat, achat ve'shtaim, achat ve'shalosh, e assim vai. Então, assim, ele vai contando. Então,
1 mais 1, 1 mais 2, 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, 1 mais 6, 1 mais 7. Né? E isso está na repetição do Musaf no Kippur. Né? Aí a pergunta que fica é, tá, por que tem que contar desse jeito? Né? Tem algum significado? Qual é a utilidade da gente fazer as coisas dessa forma? Né? Por que esse processo tão complicado? A gente sabe contar, né? Ele não precisa contar um para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. E o mais engraçado é que a Guemará vai discutir isso um pouco mais para frente em Yomá, número 5. A Guemará pergunta, de qualquer forma, os dois concordam que a primeira aspersão deve ser contada juntamente com as outras, ou seja, ninguém discorda que tem que ser feito desse jeito. Qual a razão para isso? A Guemará vai perguntar. O Rabi Elazar disse, é para que ele não erre na contagem das aspersões. Tá? Para ele não errar que ele está contando. Eu não sei vocês, mas parece mais complicado contar 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, tem que até pensar um pouco, né? Eu sei que o cara estava preparado para isso, mas... Aí o Rabi Hanan diz, o verso diz, tem um verso em Vaikra que fala, diante da cobertura da arca ele deve aspergir, é o verso que a gente lê em Vaikra. Não há necessidade para que o verso seguinte diga aspergirá. O verso seguinte vai usar essa palavra. Então ele vai perguntar, por que ele está repetindo a palavra que você já falou? Isso ensina, segundo o Rabi Hanan, que a aspersão deve ser contada juntamente com as demais, a primeira. Né? Então tá. Tá confuso, né? Tá bom. Então beleza. A primeira razão que eles dão é para que o Kohen Gadol não erre a conta. Mas o Rabi Hanan fala, não, tem que ser feito porque tem que ser feito. A regra é essa, a ação é essa, não é para que erre a conta. Mas ainda assim a gente precisa entender essa lógica. Qual é a necessidade de repetir esse 1 em todas as outras contagens? Esse 1 para cima, vamos dizer assim, em todas as outras contagens para baixo. E aí a gente tem um sefer do Ramá. O Ramá é um comentarista famoso, Shulchan Aruch, né? O Rabbi Moshe Isserles. E ele inclusive criou um conceito que é muito importante que a gente chama de Hefes Merubá, né? Que é um Hefsed Merubá, que é basicamente um conceito alárrico que fala assim, se você for perder dinheiro para cumprir a alahá 100%, dependendo da quantidade de dinheiro, você pode fazer isso é muito envolvido com comida, inclusive, né? Então a Guemará diz que uma coisa que entra nesse conceito de Hefsed Merubá torna-se permitido, vamos dizer assim, mesmo que aparentemente não fosse, né? Não é para qualquer coisa, você não pode comer porco, assim, por exemplo, mas alguns conceitos, por exemplo, você salga a carne de um jeito errado, você fez a merihá de um jeito errado, isso tem a ver, né? Então o Ramá diz que depende para ser permitido. O que depende? Alguns casos específicos entram nesse aspecto, nesse conceito de Hefsed Merubá, tá? E assim, é engraçado que ele era o genro do maior rabino da Polônia na época, né? O Rabbi Shalom Shachna, e que por sua vez foi aluno do Rabbi Yaakov Polak, né? Que implementou o método que a gente chama de Derech Hapilpul, né? Que é um método de estudo que não é mais usado, né? Ele foi evoluindo, ele foi mudando, e ele não é exatamente mais do mesmo jeito, né? Mas é uma espécie de ginástica para o seu cérebro, assim. A gente começa a trabalhar, a gente cria conceitos a partir de algumas coisas da Guemará, simplesmente é uma coisa que não dá para ser provada. Era uma invenção que você criava só para tentar criar um argumento para defender aquilo ou para discutir aquilo, né? Isso tinha a função de abrir um pouco a mente dos Talmidim, né? E isso acaba me lembrando um pouco de uma matéria que eu fiz na UNB chamada Análise, que é da matemática, que é eu sempre conto essa história, que a prova, por exemplo, não tem questão. É tipo assim, o teorema é tal. Aí você tem que descrever o que você sabe sobre o teorema matemático naquele momento. Então é um negócio de abrir sua mente. Você não tem uma resposta certa necessariamente. Você tem vários jeitos de responder aquela pergunta, né? Então o Ramá, ele defendia muito esse método, né? Mesmo muitos grandes mestres sendo contra esse método, né? O Maharal de Praga, por exemplo, era contra esse método, né? Mas para ensinar, ele achava que isso incentivava um pouco a expansão mental das pessoas, né? E isso é muito bom, né? Isso é uma coisa... Inclusive, eu fui fazer essa matéria, não tinha nem por que fazer análise, porque um dos meus grandes professores da UNB falou assim, por que você não vai fazer? Para ver se muda alguma coisa, né? Então foi bem interessante. E o Ramá, eu dei essa introdução toda para falar que ele escreveu esse livro chamado Torat HaOlah, que é um livro sobre explicações específicas sobre o que era feito no Beit HaMikdash, sobre o trabalho que era feito dentro do templo, tá?
E ele explica essa ideia de 1 para cima e 7 para baixo, e ele se baseia numa Guemará para explicar isso, tá? No Talmud. No número 6, em Sukkah 52a, a Guemará diz o seguinte: Rabi Avira, não é Akiva, tá? Rabi Avira, e alguns dizem que o Rabi Yehoshua ben Levi ensinaram o Yetzer Hará, ou seja, a inclinação para o mal, tem 7 nomes. E aí ela vai descrever os 7 nomes do Yetzer Hará. Hashem chamou de mal, pois está escrito: pois o impulso do coração do homem é mal desde sua mocidade. Está em Bereshit. Moshe chamou de incircunciso, pois está escrito: e circuncide os vossos corações. Devarim. David Hameler, o rei, chamou ele de impuro. Ó Hashem, cria em mim um coração puro. Ou seja, tira de mim a impureza do Yetzer Hará, né? Por inferência, há um coração impuro que é o Yetzer Hará. É essa que a Guemará tá explicando. Shlomo Hameler, o rei Salomão, chamou de inimigo, pois está escrito: se seu inimigo estiver esfomeado, dá-lhe de comer, e se estiver sedento, dá-lhe de beber, porque se sentirá como se pusesse brasas em sua cabeça, e Hashem te compensará. Mishlei, né? Não leia Hashem te compensará, mas sim Hashem te reconciliará. Isso é a Guemará já fazendo uma explicação sobre o próprio texto, né? Hashem fará com que o Yetzer Hará te ame e não procure mais atraí-lo ao erro. A gente costuma falar para usar a inclinação para o mal para uma coisa boa, né? Existe inveja boa? Existe. Se você vê que o cara está estudando mais que você queria estudar mais, usa esse potencial para você estudar mais, né? Coisas do tipo. A Guemará continua dizendo o seguinte: Yeshayahu, o profeta Isaías, chamou-o de empecilho, pois está escrito: e dirá, aplanai, preparai o caminho e afastai os empecilhos do caminho do meu povo. E Ezequiel chamou de pedra, pois está escrito: e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Yoel chamou de encoberto, como está escrito, Joel, acho em português, afastará de vós os inimigos que vêm do norte. E aí essa expressão importante, né, a expressão que é usada para norte, os sábios ensinam que removerei do norte, Hatzefuni, se refere ao Yetzer Hará. E por que o Yetzer Hará seria chamado de Hatzefuni? Pergunta a Guemará, porque ele está escondido, Safon, no coração do homem. Tá? Então a expressão norte tem a ver, por isso que é importante a gente estudar hebraico, tá? Beleza. E daí que ele tem 7 nomes? O que isso tem a ver? Tudo bem, legal que ele tem 7 nomes. O que isso tem a ver? E aí que é uma coisa legal. A gente sempre fala aqui de midot, de características, né? De características negativas, positivas. O Yetzer Hará, ele tem 7 características. Ele tem 7 midot, ele tem 7 táticas para fazer com que você transgrida, para fazer com que você faça uma verá, né? Então o que acontece? O Yetzer Hará tem formas de fazer com que você erre. Em determinado momento você vai falar assim: não, cansei, agora eu vou fazer tudo certo. O que o Yetzer Hará vai fazer, por exemplo? Ele vai falar: vai lá, faz tudo certo. A partir do momento que você cometer um erro, ele vai te dizer: tá vendo, você não consegue, não precisa fazer tudo. Você não vai fazer, melhor não fazer nada, você não vai conseguir fazer mesmo. Coisas do tipo, né? E o Rabbi Pinhas Friedman, ele sugere que isso que Shlomo Ameler quis dizer com o que está escrito em Mishlei. Aí no final já no número 7 diz assim: pois o justo, ainda que tombe 7 vezes, voltará a se levantar, mas o iníquo cairá ante a adversidade. Então, qual que é a ideia aqui? O Rabbi Pinhas, ele sugere que cair 7 vezes tem uma relação direta com essas 7 midot, tá? Características que o Yetzer Hará usaria para fazer você cair. Então o Yetzer Hará, ele tem esse processo pelo qual ele te põe num trilho lá e vai testando. E aí, na hora que você cair, beleza. Matias congelou. Alô? Pera aí. Voltou? Acho que foi a internet da Arlete. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, então tá. Acho que foi a internet da Arlete, então. A gente estava falando desse... Qual que é o ponto aqui? O ponto é que existem essas 7 possibilidades, essas 7 características que o Yetzer Hará vai usar para te afastar do caminho correto. Ok. E aí a gente tem que fazer uma pergunta. Existe um antídoto? Existe uma forma de lidar com o Yetzer Hará? De alguma forma retirar essa influência, né?
E aí eu pergunto, quantos pilares que a gente tem na Torá? A Gemara em Shabat, eu não botei aí porque senão vai ficar muito longo, mas a Gemara em Shabat, ela cita 7 pilares da Torá. A gente já discutiu um pouco essa Gemara algumas vezes, então, quais seriam os 7 pilares da Torá? Bereshit, primeiro livro, né? Shemot, o segundo livro, Êxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, até um certo ponto, que é Vai Ribinsoa, certo? Então, a gente tem o livro de Números até um certo ponto, a porção que a gente chama de Vai Ribinsoa, né? E Bamidbar depois de Vai Ribinsoa, ou seja, aqui já deu 6. O último é Devarim, o último é o livro que a gente está agora. Então tem 7 pilares, ou seja, tem 7 livros dentro da Torá, esse que a Gemara vai falar, né? Ou seja, a gente tem 7 livros da Torá para lidar com esses 7 níveis do Yetzer Hara, com essas 7 midot, com essas 7 características da inclinação que a gente tem para o mal, né? Do adversário, que é o que a gente chama, né? Quantas midot, então, beleza, então a gente tem 7 midot que nos levam para baixo. 7 midot que nos fazem cair 7 vezes, como o Shlomo falou. Mas ele falou assim, voltará a se levantar. Mas quantas vezes ele falou que a gente vai se levantar? Uma, né? Quantas midot, então quantas características te elevam? Essa que seria a pergunta. O que te levanta e te faz voltar para o caminho? Quantos nomes, e aí quantos nomes tem essa coisa, e que é essa coisa? É o Yetzer Hatov, a sua inclinação para o bem, a sua ideia de fazer o bem, né? A gente fala, né? Yetzer é inclinação, Hatov para o bem, né? Quantos nomes tem o Yetzer Hatov? O Yetzer Hatov só tem um nome. O Yetzer Hatov só tem um caminho, o Yetzer Hatov só tem um jeito de lidar com a situação. Por que é 1 para cima e 7 para baixo, então? Por causa disso. O que o Kohen Gadol está explicando para a gente é como que a gente lida com o Yetzer Hara. Do mesmo jeito que ele... O que é o Kippur? O Kippur não é o dia do perdão? A gente está lidando com as nossas dificuldades com o Yetzer Hatov. É por isso que ele conta 1 para cima primeiro, aí depois 1 para cima, 1 para baixo. 1 para cima, 1 para baixo. 1 para cima, 1 para baixo. O Yetzer Hatov, ele consegue lidar com todos os 7 sendo um nome só. O Kohen Gadol está ensinando, na verdade a Torá está ensinando a partir do Kohen Gadol que existe uma tática contra aquelas 7. E a Oramá explica uma coisa que é muito importante. A contagem no Yom Kippur, essa que a gente está falando aqui, que a gente já leu algumas vezes, se refere ao quê? Às táticas do Yetzer Hara para fazer com que a pessoa transgrida. Beleza, a gente já passou por isso. E o Yetzer Hara, portanto, tem 7 nomes. A aspersão no serviço, quando o Kohen Gadol faz, ele deveria fazer isso para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Então diz o Ramá que a gente tem que ter certeza de que toda vez que a gente conta para baixo, a gente também tem que contar uma vez para cima. Tudo que a gente faz de acordo com o nosso Yetzer Hara, a gente tem que misturar ele de alguma forma com o Yetzer Hatov. Ou seja, tudo que a gente faz com a nossa inclinação para o mal, a gente tem que dar um jeito de virar aquele negócio e transformar ele numa coisa boa. Tá? A gente já discutiu isso aqui algumas vezes, mas é importante repetir. A gente precisa do Yetzer Hara. A gente tem várias histórias no Talmud que descrevem certas coisas. Por exemplo, eles tentaram destruir o Yetzer Hara do desejo, né? Quando eles viram, as galinhas pararam de botar ovo. Porque não tinha por que mais reproduzir. Então não tem mais esse Yetzer Hara. A gente precisa. Ele é uma coisa que equilibra os poderes. Certo? Por exemplo, a gente ia passar fome. A gente ia morrer de fome. Porque o Yetzer Hara também faz com que a gente se dê fome em geral, né? Obviamente não é sempre, mas em geral a gente faz então a gente tem que ter vontade de fazer as coisas. O Yetzer Hara é essa vontade de fazer as coisas. Então, mas ainda assim a gente tem que misturar essa vontade com vontades boas, com o Yetzer Hatov. A gente tem que buscar, fazer desse jeito aqui não tá muito legal. Eu posso talvez resolver esse problema de uma outra forma, né? E aí ele continua explicando, o Ramá, ele diz que se a gente quiser superar as coisas que colocam a gente para baixo, a gente vai ter sucesso. É isso que o verso de Mishlei está falando. Está falando, o justo, ainda que tome 7 vezes, voltará a se levantar. São 7 níveis de força do Yetzer Hara, mas a Neshama é uma coisa só. E a Neshama é o quê?
tá ligado ao nosso intelecto, tá ligado ao nosso... A gente não define o nosso intelecto com números. Por mais que as pessoas inventem, eu tenho QI de tanto. Isso não quer dizer nada. Legal, você sabe identificar padrões, parabéns. Isso não te ajuda em nada, efetivamente, a não ser que você trabalhe com... Na verdade, os padrões são úteis para certos trabalhos, mas não é sua inteligência toda que está contida ali. Né? A gente não tem como definir quantitativamente o intelecto. Né? É possível que por esse que é indefinível quantitativamente, a gente supere aqueles 7 que estão contadinhos. Né? Contanto que haja mistura entre eles, no qual o Yetzer Hatov é o que manda. A gente já discutiu isso um pouco em algumas semanas atrás. Leva com a tua cabeça, pensa bem no que você está fazendo. Né? O Shevet Sofer, ele explica esse Ramá que a gente acabou de discutir, dizendo o seguinte: a intenção do Ramá qual que é? Ao falar sobre o Cohen, né, sobre o que o Cohen deve fazer com o sangue, isso é para quê? É para nos defender. O Cohen usa como argumento de defesa para Hashem o quê? 1 para cima e 7 para baixo. Ou seja, ele está dizendo, ele usa aquilo para dizer, tudo que a gente está fazendo de errado é porque a gente tem 7 formas de errar e só uma de fazer certo. Então o Cohen Gadol estaria, segundo o Shevet Sofer, usando isso. A gente tem tanta coisa que puxa a gente para baixo, Hashem, e só uma coisa que puxa para cima. Você tem que ter misericórdia do povo. Você tem que ter misericórdia dos erros. Né? A gente vai falhar. E a gente sabe que o ser humano é falho. Né? Mas é engraçado que o Rabbi Pinhas Friedman não concorda com essa ideia. Ele diz que o Ramá está dizendo que nós somos responsáveis pelos nossos erros. Que a gente tem total possibilidade de lidar com o nosso Yetzer Hará, com a nossa inclinação para o mal. Ou seja, pegar tudo aquilo que tenta fazer com que a gente erre e influenciar aquilo com uma ideia diferente e transformar numa coisa boa. Transformar coisas ruins em coisas boas. Então beleza, a gente tem ideias maravilhosas, que a gente deve buscar, guiar as nossas vontades a partir do Yetzer Hatov. E usar isso com a misericórdia de Hashem. Mas eu queria ir para uma outra ideia e depois amarrar tudo direitinho. E a ideia de Shofetim Veshoterim, né? Shofetim Veshoterim. Essa ideia de policiais ou oficiais de justiça, como diria o Abraham aqui, né? Primeira profissão, uma das profissões mais antigas, né? Os oficiais de justiça, e com os juízes, né? Isso é uma mensagem, né? Segundo vários livros que a gente tem, né? Ela dita para como que a gente deve, como indivíduos, lidar com o nosso Avodat Hashem, com o nosso serviço divino, vamos dizer assim. Porque todos nós temos o que a gente chama de portões, certo? O que são esses portões? Esses portões, primeiro eles devem ser guardados por esses indivíduos, Shofetim Veshoterim, os juízes e os policiais ou os oficiais, né? O que são esses portões? E aí no Sefer Yetzirah, né, no livro da criação, descreve 7 portões da alma. Quais são? Os 2 olhos, as 2 orelhas, as 2 narinas e a boca. 7. E todos eles deveriam ser guardados por Shofetim Veshoterim, tá? Por policiais e por oficiais e pelos juízes, né? Na verdade é o contrário, juízes e oficiais. Os olhos, como que você guarda os olhos? E aí a gente é obrigado a falar de Abraham, né? Abraham tinha fala que ele tinha controle sobre todos os membros do corpo dele, ou seja, ele só olhava para aquilo que ele queria, ele só ouvia aquilo, ele tinha a capacidade de fechar os próprios ouvidos sem botar o dedo no ouvido, vamos dizer assim, né? Então, como que a gente guarda os olhos? A gente não deve olhar certas coisas, né? A Gemara em Pesachim diz que a gente deve evitar certos desafios, né, para os nossos olhos. Porque se a pessoa tem a oportunidade de evitar esse desafio, mas vai mesmo assim tentar, não, vou ver o que acontece, né? Ele seria considerado um rachá. É que tipo assim, eu sei que eu vou falhar, então eu vou lá de qualquer jeito. Né? Mas eu vou fingir que vou tentar me enganar aqui na minha cabeça para fingir que eu vou fazer, né? Mas a pergunta é, ele não fez nada de errado. E aí, por que ele é um rachá? Por que ele é uma pessoa ruim? Ele teve a oportunidade de não seguir um caminho, de evitar um caminho negativo e buscar um outro mais positivo.
né? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente olha. Ou seja, shofetim veshoterim titen lecha. Vocês devem apontar juízes e guardiões para os seus portões, né? Nariz. O que o nariz tem a ver? Nariz é engraçado, né? Porque se você vê desenho que o personagem ficou com raiva, sai um bafão pelo nariz, né? Por que é isso? O nariz tem uma ligação direta com a raiva, inclusive no nosso entendimento, né? Perda de controle da respiração, né? Quando a gente fala de meditação, você se acalmar. Quando você se acalma na meditação, você está fazendo o quê? Controlando sua respiração, né? E não é à toa que essa é uma das melhores atitudes quando você está nervoso, né? Às vezes, eu vou denunciar meu irmão aqui, mas meu irmão sempre fala, né? Quando eu fico muito nervoso, eu tento meditar, né? Isso é muito interessante porque funciona. Sem contar que esse é um lugar, vocês têm que lembrar, onde que Hashem soprou a alma de Adão? Nas narinas. Então é um lugar muito, muito, muito importante que deve ser cuidado também, né? Então tem coisas que você pode cheirar e tem coisas que você não pode ficar com raiva também, né? Ouvidos. A gente não pode ouvir qualquer coisa. Lachonará. Se você ouve Lachonará, é como se tivesse feito. Lachonará mata 3 pessoas. Quem fala, quem ouve e de quem é falado, né? Então, Lachonará é um grande exemplo de como tomar cuidado dos seus ouvidos, né? Toma muito cuidado. Boca. Tem dois detalhes aqui. A gente estava discutindo no começo a questão da kashrut, né? Antes do estudo começar. Tem que tomar cuidado com o que você come. Não só aquilo que você está comendo, mas a quantidade também, né? A gente tem que lembrar que cuidar do corpo é uma mitzvah. Não vai deixar de ser. Você está pegando emprestado, então você é obrigado a cuidar direito, né? Mesma coisa, falar. Se a gente falou que o ouvido sofre com lashon hará, a boca então. Eu sempre cito essa ideia. A boca é um negócio só. E é um negócio que tem 2 barreiras. Os lábios e os dentes. É para você abrir só. E a língua, ela fica na horizontal. Ela fica sempre descansando. A dica tá aí. Fala só o que é necessário, né? Então muito cuidado com aquilo que a gente come e com aquilo que a gente fala. A gente falou de outros poderes da fala também durante o ano, Baruch Hashem. E aí, isso é importante pra caramba. A fala é muito importante pra gente. Então, tomar muito cuidado com a boca. Então a gente precisa de shofetim, de juízes, de shoterim, de agentes ou de policiais. E o Bnei Sachar, ele conclui dizendo assim: esse é o começo da Teshuvah e a base da Teshuvah. O quê? Colocar esses juízes, tá? Colocar esses agentes aí. O indivíduo tem que se posicionar como um shofet e um shoter de todos os seus portões, né? Nos seus sentidos que Hashem abriu para que a gente possa usar e viver no caminho certo. Isso que o Bnei Sachar diz. Os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca, e ele cita o órgão sexual também, que tradicionalmente está conectado com a boca, e a gente sabe que esse também dá problema, né? Então ele conta como a mesma coisa. Isso é o Bnei Sachar. Ou se você quiser usar o termo Askenazi, Bnei Issachar. Tá? Então a pessoa é obrigada a colocar um juiz e colocar um policial. O juiz deve julgar de forma justa. Quem é esse? É a tua mente. É a tua mente. E o que é o policial? O que é o agente, o oficial de justiça? É teu próprio corpo. É você fechar tua boca, fechar teus ouvidos, fechar teus olhos, ou tomar um outro rumo, né? Mas quem julga de forma justa é a tua mente. Por isso que é tão importante estudar a Torá. Tá conectado com tudo. Para você fazer o julgamento correto daquela situação, você tem que saber Torá. Para você ser um juiz justo, para você se julgar de forma justa, você tem que saber Torá. E aí é importante lembrar do Hafetz Haim quando ele dá um exemplo interessante, que ele diz que você não pode fazer a lashon hará nem de si mesmo, porque isso também é negativo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E se a gente usar os sentidos de uma forma que não é adequada, o que acontece? Aí a gente tem que apontar os shoterim para multar ou punir. É isso que o policial faz, né? Ele multa, pune de alguma forma, né? E aí é engraçado porque a gente tem 2 vertentes diferentes aqui, né? O que seria a punição? Os Sefer HaHassidim, os livros dos racídicos, costumam dizer para encarar o shoter, encarnar, na verdade, o shoter quando você fizer alguma coisa errada. E aí o que você faz? Você dá uma quantidade de dinheiro de tzedakah quando você faz alguma coisa errada. Você fala assim, não, fiz uma coisa errada, vou lá dar uma quantidade de dinheiro de tzedakah. Beleza.
Mas aí os Balei Mussar, os estudiosos de Mussar, eles vão falar o seguinte: eles não têm essa gentileza não, né? Isso aí é péssimo, porque você vai se acostumar a fazer uma coisa errada e vai falar, não, mas eu tô fazendo tzedakah depois, não tem problema. Então você vai racionalizar a ideia e vai tentar gerar uma coisa boa a partir de uma coisa ruim. Ok, a tzedakah é boa, mas tá vindo de uma coisa ruim. Então ele fala assim, eles falam que a sugestão é destrua o dinheiro. Eu sei que isso não é permitido, eu não tô falando pra ninguém rasgar a nota de R$100, nem nada disso. Mas destrua algo de valor, por exemplo, já que a tzedakah nos faz bem e pode nos deixar muito acomodados numa situação ruim. Tá? Então fica a dica aí. Destrói uma coisa de valor pra você ver se vai fazer de novo. Né? Mas enfim, isso é só uma ideia que eu achei interessante. Né? No Aga Kala, o Ben Issachar ele diz o seguinte: nos 7 portões abertos por Hashem no nosso corpo, os ouvidos, os olhos, a boca e as narinas, não se deve olhar, ouvir, falar, beber, comer, nem cheirar nada que não resulte na honra para os céus, que não seja uma Kedushat Hashem. Tá? E o shofet, né, deve ser o shofet deve ser a mente da pessoa, a mesma mente que é controlada pela Neshama, e é a mesma Neshama que vem da luz infinita de Hashem. E falamos Hamele Hameromam Levador Meaz Aleph Alzaim, né? Que é 1 para cima, 7 para baixo. Né? A gente tem algumas alternativas para esse poder de polícia interno, né? Que a gente fala, um deles é o tzedakah, jejum é um deles também, destruição de algo de valor, né? Eu não estou falando para destruir dinheiro, tá? A não ser que seja permitido onde você estiver, mas aqui no Brasil não é. Então, E aí é muito interessante isso, a gente tem essas várias formas. E eu sou obrigado a perguntar sobre o tefilim aí. Né? Até deixei o meu aqui atrás. Vocês já devem ter ouvido falar que o tefilim tem várias, que a gente chama de batim, que são casas, né? Tem casinhas dentro do tefilim. Quantas batim a gente tem no tefilim? A gente tem 4 batim, a gente tem 4 casas na cabeça, no tefilim da cabeça, e a gente tem uma no braço. Por que a gente usa tefilim? Para que a gente esteja subjugando os nossos sentidos diante de Hashem. A gente esteja colocando os nossos sentidos a serviço de Hashem. Quantos sentidos a gente tem? 5. Visão, audição, paladar e olfato. Todos esses estão na tua cabeça. Visão, paladar, audição e olfato. E aí, o que mais? Qual é o outro sentido? Tato. E o tato está onde? Principalmente na mão, né? Então, a gente tem 4 subjugando na cabeça e 1 no braço, né? Que no caso é na mão. A gente tem que observar com muito cuidado esses portões da alma e corrigir sempre que for necessário. O Ramban, o Maimônides, ele diz que isso faz absolutamente parte do processo de Teshuvah e que Hashem é capaz de saber se a gente está na intenção real ou não na Teshuvah a partir disso, a partir dessas correções, desses juízes e oficiais de justiça que você aponta para os seus portões. Tá? Então, esse Hará, ele tem 7 qualidades que atacam esses 7 portões. 7 nomes que estão relacionados a 7 vulnerabilidades. E no final, o nosso trabalho é o quê? É usar a força da Neshama, usar a força da nossa alma para proteger todos esses portões. E tornar esse perigo, esse problema, uma coisa boa. O Rabbi Pinhas Friedman finaliza mais ou menos dizendo o seguinte: que o fato do Yetzer Hará ter 7 nomes indica que a Neshama teria 7 pontos de vulnerabilidade. E esses 7 poderes do Yetzer Hará lidam com esses 7 pontos fracos, ou seja, cada um ataca um lugar, né? Olha aquilo, fala essa outra coisa, estão fazendo fofoca ali, vai ouvir, né? Mas no final das contas, mesmo com essa vulnerabilidade, esses 7 campos de ataque do Yetzer Hará precisam de um defensor só, do Yetzer Hatov, e ele ainda assim é capaz de superar a dificuldade. E o Rabbi Pinhas explica, Elul, a palavra Elul, o mês que a gente está agora, como é que escreve?
Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Isso seria um acrônimo para Achat Lemala, Vesheva Lemata. 1 para cima e 7 para baixo. Beleza? Que esse mês possa servir muito para que a gente aprenda a lidar com as nossas fraquezas, para que a gente possa examinar esses usos da nossa visão, do nosso olfato, da nossa audição, do nosso tato, do nosso palato, do nosso jeito de falar. Para que a gente possa observar tudo isso, todas as nossas midot, e a gente comece a trabalhar nisso a partir de agora. Tudo isso pode ser guiado pela Torá, deve ser guiado pela Torá, para que a gente tenha aquilo que eu falei, o juiz justo, né? Que julga o povo com reto juízo, segundo a Torá, né? E se a gente errar, de alguma forma tentar aprender com aquele erro, penalizar de alguma forma, para que ele não seja cometido novamente. Esse é a Avodah de Elul. Essa é a Avodah de Elul. Esse é o serviço que a gente tem que seguir em Elul. Se a gente ouvir o Yetzer HaTov, a gente vai poder superar esses 7 nomes, 7 poderes do Yetzer Hara, da inclinação para o mal. Que a gente possa ter um mês bem produtivo de crescimento. Bezat Hashem. Boa noite, pessoal. Obrigado pela paciência.